Olá, boa tarde. Eu não sou muito boa de ficar na frente da câmera, ainda mais para falar de mim, mas vamos lá. Eu queria falar um pouquinho de como que foi eh, a minha vida, assim, com a minha deficiência, né, ao longo dela, para vocês saberem um pouquinho da minha história. Eu já nasci com uma luxação congênita de quadril, que na verdade é um deslocamento da cabeça do fêmur. Um problema que teoricamente seria fácil de ser resolvido. Mas aí, logo com 1 ano de idade, já teve um erro na primeira cirurgia, né? E aí acabou que o médico meio que cortou, tirou fora parte da cabeça do fêmur. E, e aí, com isso, complicou muito mais. Eu tive uma infecção nessa mesma cirurgia e acabou causando uma necrose bem feia. Necrose, para quem não sabe, a minha bacia, as bactérias corroeram boa parte da bacia assim e a bacia grudou próximo da coluna. Então eu fiquei com uma diferença de uma perna maior que mais curta que a outra, né? E conforme eu andava, eu fazia dava uma curva assim, né? Eu não conseguia andar reta igual todo mundo anda. E conforme eu ia crescendo, esse problema ia se agravando. E aí eu tinha que fazer outra cirurgia, outra cirurgia, outra cirurgia. Cada vez que eu crescia, saía tudo fora do lugar, tinha que operar de novo. E até os 13 anos eu fiz 10 cirurgias. Mas depois disso eu consegui levar uma vida praticamente normal. Tinha minha deficiência, tinha questão, né, de preconceito, tinha questão de uma série de coisas que os deficientes passam aí, mas eu conseguia, eu não precisava de nenhum apoio para andar, de muleta, de bengala, nada disso. Casei, namorei, dancei, tive meus filhos, né? Sou avó hoje, inclusive. Consegui levar minha vida normal. Aí, com 31 anos, em 2006, devido à segunda gravidez, que forçou bastante, eu tive que colocar uma prótese no quadril. É uma cirurgia que se chama artroplastia de quadril, onde a prótese é cimentada por dentro do fêmur. E aí foi né, um tempo longo de recuperação também, foi bastante difícil, tudo, mas consegui superar, consegui passar por mais essa cirurgia, a 11ª no caso, e com essa cirurgia eu consegui voltar a levar minha vida normal de novo, trabalhar, fazer tudo normalmente. E fiquei assim por muito tempo, por bastante tempo, graças a Deus, fiquei muito bem por bastante tempo. Quando foi final de 2023, eu fui procurar um ortopedista do meu convênio. Inclusive, eu acho importante falar que a cirurgia que eu fiz em 2006 para colocar a primeira prótese foi pelo SUS. Mas aí, em algum momento, eu sabia que eu ia ter que trocar essa prótese. Já estava com ela há 17 anos e o médico do convênio falou, no final de 2023, que eu ia precisar trocar, que teve uma soltura séptica. Essas solturas é soltura por desgaste do tempo, que eles chamam. E agendamos a cirurgia para janeiro de 2024. Aí fui internada no Santa Isabel para fazer a cirurgia, só que esse médico, ele foi muito infeliz assim na cirurgia. A cirurgia foi muito mal sucedida. Na hora dele tirar a prótese antiga, não sabemos qual a conduta que ele teve no momento da cirurgia, né? Mas que não deu certo, não deu. Ele fraturou meu fêmur em 3 lugares, destruiu toda a parte óssea do quadril. Então, cabeça do fêmur, bacia, ilíaco, foi tudo, toda essa parte óssea eu perdi. Tive uma perda óssea gigantesca, assim, muito grande. E ele retalhou toda a musculatura da coxa, da virilha e do glúteo. Me deixou usando fraldas em cima de uma cama, com 5 dias me jogou numa ambulância e me mandou para casa. E eu gritava de dor 24 horas por dia. E ele dizia que era dor do pós-operatório. Mas enfim, 15 dias depois, percebendo, né, que tinha algo errado, eu fui buscar outro profissional. E aí eu fui tentar encontrar o médico que fez a minha cirurgia pelo SUS lá em 2006. Encontrei, só que hoje ele é um médico somente particular, né? Mas graças a Deus ele foi um anjo na minha vida, porque ele
ele juntamente com um colega de profissão, são os dois especialistas em cirurgia de quadril e artroplastia e prótese, né? Os dois me atenderam prontamente e fui internado no mesmo dia novamente. Só que quando abriu, além dessa destruição toda que o outro tinha deixado, eu estava com uma infecção bem grave. E essa infecção precisava ser tratada primeiro para depois poder fazer alguma coisa em relação à minha perna. Então eles tiraram essa prótese antiga, limparam, aplicaram antibiótico, me mandaram para UTI e lá eu fiquei por 3 meses, mais ou menos, até essa infecção ceder. Quando a infecção cedeu, aí sim eles puderam abrir novamente, fizeram uma reconstrução total da coxa. Vocês vão poder ver no raio-x, é como se fosse uma prótese dentro de outra prótese. Então foi uma cirurgia muito bem feita também. No dia seguinte eu estava em pé no andador, não andava ainda, mas né, já não estava de fralda em cima de uma cama. E aí fui evoluindo, logo tive alta, vim para casa, do andador fui para as muletas, eu vinha até que me recuperando bem. Porém, o ortopedista já tinha me avisado que ele teve dificuldade para fechar a cirurgia, porque eu fiz muitas cirurgias na mesma região. Então, devido a isso, a pele já estava muito fininha. E aí ele teve dificuldade para fechar. E que começou a acontecer alguns meses depois da cirurgia? Essa pele começou realmente a ceder. Então, assim, não abriu ainda, mas tá assim, prótese com pele, né? Tá forçando muito. Quando a gente coloca a mão assim, dá pra sentir direitinho os parafusos, a prótese, quando põe a mão, dá pra sentir claramente que ela tá. E os exames também mostraram. Eu fiz um scanner do quadril que mostrou que tá sem proteção nenhuma. Aí, até encontrar uma solução, o meu ortopedista me colocou de repouso absoluto, sem poder fazer fisioterapia, sem poder fazer nada, sem poder levantar, para que isso não abra. Porque se abrir, se não, quando abrir, porque fatalmente isso vai abrir, ele disse, entendeu? Que uma hora a pele não vai aguentar mais. E vai ser uma tragédia. E aí eles só vão ter a dimensão do que vai poder ser feito, se é que vai poder ser feito alguma coisa, quando abrir. Na hora que abrir, do jeito, vai depender do estado que vai estar naquele momento. Só que isso é um risco muito grande de deixar isso acontecer. Né? É um risco muito grande, inclusive risco de morte mesmo por conta da infecção que pode voltar com força total, assim, porque se isso abrir vai ficar exposto e aí vai ser muito séria a coisa. Mas enfim, aí continuei na cama, buscando uma solução, né? Eu e os ortopedistas, tal, a gente buscando uma solução. Só que essa questão do sedentarismo, o que acontece? Eu tô tendo muita dor, muita dor. Eu fico travada, travada. Tem hora que a musculatura trava de uma forma que meu filho precisa me carregar no colo até para ir no banheiro. Aí eu não consigo me mexer, não consigo fazer, porque por causa do sedentarismo trava toda a minha musculatura, eu não consigo me mexer. Aí por conta dessa dor excessiva, eu tenho que usar morfina. A morfina me dá uma coceira horrorosa. E aí eu entro em crise de ansiedade, começo a chorar, fico desesperada. Sabe, hoje eu vivo sozinha, eu preciso trabalhar para pagar minhas contas e não estou podendo trabalhar nesse momento, nessa situação que eu estou. Então, assim, eu resolver esse problema vai salvar minha vida, literalmente, assim, vai salvar minha vida. A cadeira de roda não resolveu a situação porque mesmo a transferência da cadeira para o vaso sanitário, mesmo esse tipo de esforço ainda é muito perigoso, ainda vai abrir, ainda o risco continua. Eu cheguei a pensar em momentos de desespero, sabe, em amputar essa perna. Mas como meu problema é no quadril, quase na cintura, muito lá em cima, ia ser um membro muito grande para ser amputado, o médico disse. Ia ser agressivo demais, de novo, causando risco à minha própria vida. Então eles descartaram essa possibilidade, diz que isso não pode ser feito. Por fim, depois de meses, né, na cama desse jeito que eu tô, encontramos uma solução.
É um cirurgião de mão e um cirurgião plástico, que são especialistas em cirurgias de retalho miocutâneo. O que é isso? É retirado o músculo, pele, gordura e vasos do abdômen. É como se fosse uma cirurgia plástica do abdômen. Porque, só que daí retira tudo isso para enxertar no quadril. E assim, é como se fosse fazer uma ligação dos vasos mesmo, é algo muito complexo, muito, é uma cirurgia muito complexa, muito extensa, né? Muito grande, mas que vai resolver o meu problema. O foco não é aparência física. Tanto que o médico já até me explicou, ele falou assim que ele vai tirar do abdômen o tanto de musculatura que for necessário para deixar o quadril seguro. Então pode ser até que meu abdômen fique meio deformado por conta disso, né? Mas não importa, o importante é deixar a parte da perna segura para que eu possa ter uma vida funcional, para que eu possa voltar a trabalhar, para que essas dores me deixem, né? E eu possa deixar de usar morfina, e aí não tenha mais essas alergias, o meu emocional vai melhorar, vai tudo melhorar se eu conseguir fazer essa cirurgia e melhorar essa parte e fazer esse enxerto na região do quadril e ter segurança, porque daí eu vou poder voltar a fazer fisioterapia, vou poder voltar a ter uma vida praticamente normal. Que seja de muleta, tudo bem, a questão não é eu ser deficiente ou não ser deficiente. Isso não me incomoda. Mas é que hoje eu não tenho uma vida. Hoje eu não posso pagar minhas contas sozinho, eu dependo de ajuda dos outros, porque eu não consigo trabalhar. Hoje eu sinto dor muitas horas no dia, eu tenho dificuldade para dormir. Então, assim, tá muito complicado mesmo. E só que essa cirurgia, esses profissionais que eu encontrei, são profissionais específicos, que são especialistas nesse tipo de cirurgia, até porque eu não encontrei no convênio e também não vou me jogar na mão de nenhum curioso, se eu tiver, mesmo se eu encontrasse, né? Se você se jogar na mão de algum curioso, até porque para quem já passou por um erro médico, dois, na verdade, né? Que foi um quando criança e outro agora. Então, assim, a gente precisa levantar R$ 80.000 para que eu possa custear essa cirurgia com esses médicos que vão me salvar e me ajudar, vão salvar literalmente a minha vida. E o pós-operatório também, que tem despesas, né? Então, eu estou pedindo ajuda de vocês por conta disso. E eu espero que todo mundo, seja com qual quantia for, sabe? Qualquer quantia que você tiver já vai me ajudar. O muito, sabe? O muito vai vir com o volume de todo mundo, enfim. Eu só peço que vocês me ajudem para que eu possa voltar a caminhar. Ok? Obrigada, um beijo.